Como eu falei a semana passada, eu preciso, como pastor, ensinar os irmãos a realmente ter uma vida próspera, mas dentro da Bíblia, dentro da palavra de Deus. Tirar aprendizado dentro da palavra, não aquela coisa de pregação de teologia da prosperidade, não. Mas irmãos, a pergunta é: por que eu devo ser um dizimista? E eu vou responder dentro da palavra para você. Irmãos, o dízimo, ele é um tema muito polêmico e alguns crentes questionam a sua prática. E outros dizem que no Novo Testamento não se fala do dízimo. Há aqueles que ocasionalmente preferem dar ofertas para substituir a prática do dízimo. Há outros, seja por amor ao dinheiro ou por dificuldades financeiras, não conseguem entregar as primícias da sua renda ao Senhor, ao nosso Deus. E aqueles que dizem ser dizimistas, mas não são regulares nos seus dízimos. E ainda outros que se sentem no direito de administrar o próprio dízimo, entregando do jeito que quer e aonde quer. E há outros ainda que entregam parte do dízimo como se estivesse entregando integralmente. Mas o que a palavra tem a nos ensinar a respeito do dízimo, sobre o dízimo? Se você trouxe caderno aí, anote. Você não trouxe, na próxima, por favor, traga caderno. E a primeira coisa que eu queria ensinar para os irmãos é que o ensino sobre o dízimo está presente em toda a Bíblia. Vamos lá. Está presente antes da lei. Você não precisa abrir, mas lá em Gênesis capítulo 14, versos 20, vai dizer assim, ó: e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos, e de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Ainda nem tinha vindo Levítico, nem tinha vindo as leis, e Abraão, que ainda era Abrão, já tinha devolvido 10% daquilo que o Senhor tinha lhe abençoado. A Bíblia vai dizer que na lei, em Números capítulo 18, versículo 21 a 26, vai dizer assim: aos filhos de Levi dei todos os dízimos em Israel por herança, pelo serviço que prestam o serviço da tenda da congregação. E nunca mais os filhos de Israel se chegarão à tenda da congregação, para que não levem sobre si o pecado e morram. Mas os levitas farão o serviço da tenda da congregação e responderão por suas faltas. Estatuto perpétuo é este por todas as vossas gerações. E não terão deles herança nenhuma no meio dos filhos de Israel. E agora? Porque os dízimos dos filhos de Israel que apresentam ao Senhor em oferta, dei-os por herança aos levitas, porquanto eu lhes disse: no meio dos filhos de Israel nenhuma herança tereis. Aqui as leis sendo dadas e já temos o dízimo. Irmãos, nós vamos ver nos livros históricos em Neemias, o Senhor falando para devolver os dízimos. Nós vamos ver nos livros proféticos em Provérbios 3, 9 a 10. Honra o Senhor com os teus bens, com as primícias da tua renda, para que os teus celeiros sejam fartos. Então, se nós queremos celeiros fartos, precisamos cumprir a palavra de Deus. Nós temos também nos evangelhos, Mateus 23, 23. Abra comigo, por favor, para que não fique só você acha que eu não estou falando da palavra do Senhor. Eu queria pedir para os irmãos puderem entrar, deixar só um ou outro aí fora, para que podamos junto acompanhar a palavra aqui. Até para ajudar aqui na abertura, que nós vamos abrir bastante a Bíblia aqui. Isso, meu amado. Mateus 23, 23. Amém? Olha o que diz a palavra do Senhor: ai de vós, doutores da lei e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas tendes descuidado dos preceitos mais importantes da lei. Olha só: a justiça, a misericórdia e a fé, ou em outras versões, o amor. Deveis sim praticar esses preceitos sem omitir aqueles. Jesus não está abolindo, mas Ele está falando: não adianta você devolver o dízimo se a tua vida não é justa, se você não ama o teu Deus, se você não ama o teu próximo. Uma coisa tem que andar junto com a outra. Mas Jesus não está abolindo aqui no Evangelho. E lá nas cartas aos Hebreus, abra comigo, Hebreus capítulo 7, versículo 8. Falei que nós vamos abrir bastante a Bíblia, para que você não ache que sou eu que estou falando, mas é a palavra de Deus. Hebreus capítulo 7, versículo 8. Amém? Diz assim:
No primeiro caso, ele está falando lá de cima do dízimo de Abraão, são homens mortais que recebem um dízimo. Agora, no outro caso, entretanto, é aquele quem se testifica que vive. E por assim dizer, pode-se entender que Levi, que recebe os dízimos, entregou por meio de Abraão. Os irmãos estão entendendo que é o próprio Senhor quem recebe aqui os dízimos? Não sou eu isso que estou falando, mas a palavra do Senhor. Então, amados, não é só no Antigo Testamento, mas antes da lei, durante a lei, depois da lei, nos evangelhos e nas cartas, nós vamos ver que nós devemos, para que possamos ser prósperos, realmente ser fiel, não ao homem, não à igreja, mas ser fiel a quem? A quem? A Deus. Então, amados, você pode até discordar aqui da prática do dízimo, mas você não pode negar que ele está claro na palavra de Deus. Ou eu estou mentindo? Estou mentindo aqui ou foi lido a palavra de Deus? Foi o pastor Everaldo que falou ou foi a palavra? A palavra. Então vamos lá, vamos começar. Segunda coisa, a retenção do dízimo é um sinal de decadência espiritual. Abra comigo em Neemias, capítulo 13. Eu falei que nós vamos abrir bastante hoje a Bíblia. Os obreiros, me ajudem aos irmãos a abrirem a Bíblia, por favor. Eu sei que hoje não vai sair muito glória, como a semana passada, mas que haja aprendizado sobre as nossas vidas. Neemias capítulo 13, versos 11. Acharam? Neemias 13, 11 e 12. Então repreendi os oficiais e lhes indaguei por que a casa de Deus ficou abandonada. Em seguida convoquei os levitas e os cantores e os enviei aos seus devidos postos. E todo o povo de Judá então trouxe o quê? Trouxe o quê? Os dízimos dos cereais, do vinho novo e do azeite para os depósitos. Então estamos vendo aqui o Senhor ensinando, irmãos, que a retenção dos dízimos é um sinal de decadência espiritual. A casa de Deus estava o quê? Abandonada. E a primeira coisa que acontece quando nós abandonamos a Deus, quando o povo de Deus abandona a Deus, é parar de devolver o quê? O dízimo. Vocês estão aqui, amém? Eu quero glória hoje também, glorificar o nome do Senhor. É mensagem de aprendizado, irmãos, porque eu sonho em ser próspero e sonho que a igreja, que vocês sejam prósperos. Mas para possamos ser prósperos, nós precisamos ser fiel a quem? A Deus, e fiel à sua palavra. Então não acho que é eu que estou falando. Bora lá, estude, irmãos, atentamente as escrituras, e você vai ver que sempre que o povo se esfriava espiritualmente, a primeira coisa que ele fazia era deixar de devolver aquilo que era do Senhor. Nós vamos ver lá em Malaquias. Vocês estão me roubando no quê? Nos dízimos e nas ofertas. Eles estavam longe de Deus. Eu tenho até dó do meu visitante aqui, justo hoje que ele veio. Eu nunca falo, né, sobre dinheiro, e justo hoje ele veio. Mas que ele saia daqui aprendendo também a palavra de Deus. Amados, por um outro lado, nós vamos ver que sempre que o povo se volta a Deus em arrependimento, a prática do dízimo é restabelecida. Vamos voltar lá para Malaquias de novo. Vai lá, antes de Mateus, capítulo 3, verso 9. Talvez vocês fiquem bravos comigo, mas eu aprendi muito preparando essa palavra. Malaquias 3:9. Eu vou lendo e vocês vão me acompanhando aí. Estais debaixo de grande maldição, porque me roubais, a nação toda está me roubando. Na versão de vocês está um pouquinho diferente. Amados, eu não estou aqui querendo jogar maldição ninguém. Pelo contrário, eu quero ensinar, irmãos, para que nós possamos ter uma igreja próspera, uma vida próspera, uma casa próspera, uma família próspera. Tudo aquilo que nós colocamos as mãos, as plantas dos pés, irmão, tudo que a senhora colocar, eu quero que prospere, que a senhora glorifique e testemunhe o nome do Senhor. É isso que eu quero, irmãos, diante da palavra de Deus. E a terceira coisa que nós aprendemos aqui, que a entrega do dízimo é um ato de obediência a Deus. Malaquias 3:10 que nós lemos. Trazei, portanto, todos os dízimos ao depósito ou à casa do tesouro. Irmãos, mandamentos são dados para serem cumpridos.
O Senhor estava dando um mandamento àquele povo, o povo de Israel. Mas amados, sabe o que eu aprendo? Que Deus nunca nos dá uma ordem, mas também nunca nos deixa de nos dar condição de cumprir. Ou estou mentindo, meu evangelista? Sempre que Deus nos dá uma ordem, Ele nos dá condições para que possamos cumprir esta ordem. Amados, o que eu aprendo aqui? Que há alegria e recompensa na obediência. Irmão, você já viu alguém que obedece a Deus viver caído, viver frustrado, viver abandonado? Você já viu alguém? Ninguém. Pode passar por lutas, por dificuldades, por provações, mas quem é fiel a Deus, o Senhor sustenta, o Senhor guarda, o Senhor livra, o Senhor protege, porque a mão do Senhor está sobre ele. O Senhor disse: se você for fiel à minha palavra, eu serei fiel e colocarei os anjos para acampar ao teu redor. Mas nós não devemos, irmãos, pensar em entregar o dízimo querendo algo em troca. Isso se chama barganha. Nós devemos pensar em entregar o dízimo em adoração a Deus, em glorificar o nome do Senhor. Irmãos, nós precisamos entender que cada vez que nós temos esse ato, nós estamos declarando as bênçãos de Deus sobre a nossa casa. E quais são essas bênçãos? Eu abrirei as comportas do céu sobre a tua vida, as janelas do céu estarão abertas sobre a tua casa, e ainda assim eu repreenderei todo o devorador sobre a tua casa. É promessa de Deus. Quarta coisa que nós aprendemos aqui, irmãos: a entrega do dízimo é um passo de fé. Malaquias 3:7. Todas, desde a época de vossos antepassados, vos desviastes das minhas leis e não obedecestes. Agora, pois, voltai para mim, e eu me tornarei para vós outros, afirma o Senhor dos exércitos. Todavia me indagais, mas de que devemos nos arrepender? O povo estava sendo convocado a se voltar ao Senhor, a se render ao Senhor novamente, e ainda estava querendo questionar a Deus. E muitas das vezes nós agimos da mesma forma. O Senhor está nos chamando ao arrependimento, está nos chamando a voltar a ficar no eixo, na linha, na vontade de Deus, e ainda queremos questionar a vontade do Altíssimo. A vontade do Altíssimo para a tua vida é boa, é perfeita, é agradável. Sabe o que eu aprendo aqui? Antes de trazer o dízimo, traga o coração para Deus. Irmãos, a Bíblia vai dizer, agora pois, voltai para mim. Volte o seu coração novamente para mim. Porque toda vez que o coração se volta para Deus, o bolso também se volta para Deus. Mas toda vez que o coração está duro, o bolso também fica fechado. Ou eu estou mentindo? Irmãos, você quer mexer na vida de um homem, de uma mulher? Mexe no bolso dele. Ou estou mentindo aqui? Irmão, ele está passando pela prova, enfermidade, luta, deserto. Mas se mexer no dinheiro dele, misericórdia, ele se transforma. É ou não é, minha irmã? Mexeu no dinheiro, porque às vezes o dinheiro, irmão, dá uma ilusão que nós temos poder. Mas o dinheiro não nos dá poder. Irmãos, nós precisamos aprender uma coisa: eu e você precisamos ser senhor do dinheiro, e não deixar o dinheiro ser o nosso senhor. Porque a Bíblia vai dizer, irmãos, que Jesus não chama ninguém de senhor, a não ser o Deus chamado Mamon, o Deus dinheiro. Ele fala assim, não podeis servir a dois senhores. Irmãos, Jesus não chama Satanás de Senhor, não chama os guardas, não chama Pôncio Pilatos, mas ele chama a única pessoa que nós temos esse hábito, eu vou falar até pessoa, de às vezes nos apegar tanto, que é o dinheiro. O dinheiro, ele domina as pessoas. Quantas vezes a gente não já viu perto de nós pessoas que matam por causa de R$1? Ou eu estou mentindo? Porque o dinheiro, irmãos, ele foi criado para que nós possamos usar ele, e não ele usar a gente. O dinheiro foi criado para que possamos abençoar a vida dos outros e ser abençoado também. Só que o dinheiro se tornou um motivo de guerra, um motivo de ódio, um motivo de matança, um motivo de desunião até dentro da casa. Quando morre um pai, os filhos, em vez de se unirem, nem enterrou ainda, já estão brigando pelo quê? Pelo quê, irmãos? Pelo dinheiro, pela herança. Irmãos, eu e você como servos de Deus,
Não podemos deixar o dinheiro nos dominar. Deus tem abençoado a minha e a tua vida. Eu creio em nome de Jesus que você está aqui porque Deus tem te abençoado, tem provido sobre a tua casa. Tudo aquilo que você tem feito, o Senhor tem te abençoado. A graça de Deus tem repousado sobre a tua casa. Não vamos deixar o dinheiro nos dominar, pelo contrário. Tinha uma época, vou abrir um parênteses aqui, brincar um pouquinho. Eu gostava de assistir Praça é Nossa. E tinha um cara que era meio doidinho. Ele andava com uma cordinha assim, e às vezes ele andava com uma caixinha de fósforo. Não sei se vocês lembram. E uma vez ele entrou com o dinheiro assim. Aí ele entrou, aí o Carlos Alberto na hora, por que você amarrou o dinheiro e está correndo atrás de você? Ele falou assim, a vida toda eu corri atrás desse miserável, agora ele vai correr atrás de mim. Sabe por quê, irmãos? É isso, às vezes a gente passa a vida toda correndo atrás de dinheiro, de juntar dinheiro, de correr atrás de posses, e aí a gente fica na velhice doente, não usufrui, os nossos filhos e a herança que vem, não sabe o valor que foi suado e gasta de qualquer jeito. Mas o dinheiro foi nos dado, nos abençoado, para que a gente possa glorificar a Deus, para que a gente possa abençoar a casa de Deus, para que a gente possa abençoar o povo de Deus. Talvez você esteja aí se perguntando, mas pastor, o que está sendo feito com o dinheiro da igreja? É só olhar ao seu redor. Nós não estamos cuidando só de paredes, mas tem almas sendo abençoadas, irmãos. Tem almas sendo alcançadas quando você é fiel ao Senhor nos dízimos e nas ofertas. E eu, irmão, estou falando aqui como homem de Deus. A gente tem procurado ser transparente para que o nome do Senhor seja glorificado. E como eu falei a semana passada, eu vou falar hoje. Sou o primeiro a ser fiel ao Senhor, para que eu não seja pego por Satanás. Tenho que ser exemplo, assim como os pais precisam ser exemplo para os seus filhos. É só abrir um parênteses para que possamos entender, irmãos, que essa mensagem talvez você não dê muito glória a Deus, mas como a semana passada eu fiquei muito maravilhado. Eu achei que os irmãos iam querer me bater, mas recebi muitas mensagens. Pelo contrário, pastor, obrigado, porque eu aprendi como glorificar a Deus por meio da contribuição. E hoje a pergunta é, por que eu devo ser dizimista? E eu estou te dando a resposta, porque a Bíblia te ensina a ser fiel ao Senhor, fiel a Deus. Vamos lá, amados, nós precisamos entender que a nossa confiança não pode estar no dinheiro, na provisão de Deus, mas a nossa confiança tem que estar no Deus da provisão. Porque se estiver no Deus da provisão, a provisão vem ou não vem? Mas às vezes a gente vem para a casa de Deus, e aqui eu vou abrir outro parênteses, o Senhor está me incomodando para falar isso. Tem pessoas que vão para a casa de Deus, mas para buscar algo em troca. Irmãos, eu e você estamos aqui para glorificar a Deus, para agradecer a Deus pelo dom da vida, para agradecer a Deus pela salvação em Cristo Jesus, para buscar a salvação, para perseverar nos caminhos do Senhor. O que vai vir depois é consequência, buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas é consequências. Então venha para a casa de Deus, não para querer fazer barganha com Deus, mas para adorar e glorificar a Deus. Dizime ao Senhor, e não queira mostrar para o pastor, não queira mostrar para as pessoas. Dizime sendo fiel a Deus. Não acho que eu estou interessado no quanto você ganha ou deixa de ganhar, o quanto você dizima ou deixa. Sabe por quê? Você e Deus. Eu também sou membro da igreja, eu também sou dizimista, sou ofertante. Às vezes a gente acha que, o pastor, não, gente. Deus, o homem vê o exterior, mas Deus vê o interior, o coração. Sabe quem veio abençoar você? Não sou eu, é o papai. A Bíblia está dizendo que é Ele que vai abrir as janelas dos céus. Irmão, já tentou imaginar o tamanho da janela do céu? Meu irmão, já tentou imaginar o tamanho da janela do céu? Só de bênçãos sobre as nossas vidas. E aí eu fico olhando, irmão, às vezes nós patinamos, de novo vou falar isso, porque às vezes não somos fiéis a Deus, queremos ser fiel ao homem, e aí nos frustramos. E aí vamos lá, quinta coisa, o dízimo é um recurso de Deus para o sustento da sua obra. Vou repetir, o dízimo é um recurso de Deus para o sustento da sua obra. Vamos voltar para Neemias capítulo 13. Eita, até rasguei aqui. O 11 e o 12 de novo. E aqui Deus vai bater em alguém assim como bateu no papai. Neemias 13, versos 11 e 12. Olha só. Então
Neemias dizendo: repreendi os oficiais e lhes indaguei por que a casa de Deus ficou abandonada. E em seguida convoquei os levitas e os cantores e os enviei aos seus devidos postos. E todo o povo de Judá então trouxe o quê? Os dízimos dos cereais, do vinho, vinho novo e do azeite para os depósitos. Irmãos, o dízimo não é nosso. O dízimo é de... Eita, claro. Vamos lá, vamos ensaiar. O dízimo não é nosso, o dízimo é de Deus. Então, amados, o dízimo não é da igreja, o dízimo é do Senhor da... Vou falar de novo. O dízimo não é da igreja, o dízimo é do Senhor da igreja. Hebreus, nós lemos lá, não precisa abrir, 7 e 8. É entregado ao Senhor. E eu estou tentando te ensinar aqui, biblicamente, por que você deve ser um dizimista ao Senhor. Irmãos, nós vamos entender que o dízimo é primícia e não sobra. Às vezes nós recebemos sobra porque damos e devolvemos o quê? Sobras para Deus. Recebemos migalha das pessoas porque damos migalhas para as pessoas. É a ordem divina e não opção nossa, irmãos. Sabe, reter é você dizer assim: eu estou desamparando a casa de Deus, a obra de Deus, o trabalho do reino de Deus. Só que do outro lado, agora eu vou profetizar sobre a tua vida biblicamente. Se você traz todos os dízimos à casa do tesouro, você é cooperador com Deus no sustento da sua obra. E por causa disso, você está fazendo com que a obra de Deus se expande. A obra de Deus chegue em muitos lugares. Às vezes você estava conversando com a irmã ontem. Ela falou assim: pastor, eu não posso ajudar de essa forma, mas eu vou ajudar de outra forma. Irmãos, toda forma é forma de adoração, de ajudar, de contribuir, de glorificar. Uns vão ajudar com o trabalho, outros vão ajudar com oração, outros vão ajudar com recursos. Não é assim a obra de Deus? Assim é o corpo de Cristo. Um é a mão, outro é o olho, outro é o dedo, outro é os pés, e assim funciona. Sabe, irmãos, quando um servo de Deus o honra com as primícias de toda a sua renda, Deus promete os celeiros cheios, fartos, irmãos. Às vezes queremos celeiros cheios e fartos, mas não somos fiéis na parte mais fácil. Eu já falei outras vezes, vou falar aqui em cima do púlpito, já falei em reuniões isso. Para mim, irmãos, eu não sei para os irmãos, a parte mais fácil é quando entra o meu salário eu devolver aquilo que é do Senhor. Porque a outra parte que é difícil, não é isso, meu irmão? Orar, jejuar, testemunhar, falar de Jesus é difícil. Mas a parte mais fácil é devolver o que é do Senhor. Eu pego, separo logo e devolvo. Agora depois que o bicho pega, que as pessoas estão aqui, ó, só esperando a gente cair, só esperando a gente falhar. Ah, não é crente? Não está indo para a igreja? E está fazendo isso? O dízimo eles não veem. Vocês concordam comigo? O dízimo é nós e Deus. Mas lá fora sim estão vendo a gente todo momento. Então para mim a parte mais fácil é devolver o dízimo. Talvez alguns tenham dificuldade, mas que essa noite saia daqui querendo o melhor de Deus para a sua vida. E eu não estou falando isso, sabe, irmão, porque a igreja está com dificuldade, está passando esse... Não estou falando isso não, tá? Porque às vezes a gente, né, eu não estou acostumado a trazer palavras sobre isso. Aí eu acho que fica na cabeça, irmão, pô, será que a igreja está passando dificuldade? Será que... Não, irmãos, graças a Deus, desde quando abriram essas portas, todas as vezes Deus supriu, até quando fechou as portas, que tinha culto online, que não tinha culto presencial, Deus usou os irmãos para ser fiel e as portas continuam abertas até hoje, para a honra e glória do Senhor. Não é por causa de mim, não é por causa de ninguém, é por causa do Senhor, tem usado cada um. Então não estou falando porque está passando por dificuldade, não. Eu estou falando porque eu quero que os irmãos sejam felizes, prósperos. Eu quero que a casa dos irmãos seja abençoada, que a vida do ministério dos irmãos seja abençoados. E a próxima mensagem é: não falte como viver dentro do orçamento e ser feliz com o nosso Deus. Como viver dentro do orçamento? Tem crente que ganha 1.000 e quer gastar 2.000, e aí fica apanhando, não consegue devolver o que é do Senhor, e fica só igual saquetel furado, né? Põe em cima, cai embaixo. Eita, pastor, hoje o Senhor está bravo. Não estou bravo, irmão. A palavra nos ensina a ser fiel a Deus. E aí já estou finalizando. Irmãos, nós precisamos examinar o coração, deixar o Senhor trabalhar no nosso coração e corrigir essa área que é vital nas nossas vidas. Porque, irmãos, quando eu vou, vocês não precisam abrir,
Mas quando eu vou lá para Malaquias, quando a gente não é fiel, o irmão Márcio estava ensinando aqui hoje de novo, quando a gente obedece, a gente está guardado pelas mãos de Deus, pelos anjos de Deus. Porque se eu obedeço, eu tenho a garantia de Deus sobre a minha vida. Mas quando eu não obedeço, eu estou debaixo de quê, o evangelista Márcio? Fala mais alto, irmão. E não é o irmão que está jogando praga, mas quando eu desobedeço, eu estou hesitando a presença de Deus na minha vida. Mas quando eu obedeço, a presença de Deus é forte, o inimigo não pode conosco. Você está entendendo? Às vezes pessoas são possessas não é por causa do demônio, mas é por causa da ausência de Deus, por causa da ausência de obediência à palavra de Deus. E aí quando nós desobedecemos, nós deixamos brechas. Eita, pastor. E aí uma palavra para os irmãos: não adie mais essa atitude de ser um dizimista fiel, de honrar o Senhor com as primícias da tua renda. Sabe, dízimo, a palavra dízimo significa décimo, em hebraico, 10ª parte. Oferta é de 1 a 1000, mas é aquilo que Deus toca no seu coração. Aquela viúva ofertou 2 moedinhas e agradou mais a Jesus do que aqueles outros que ofertavam muito. Mas dízimo é fé, é obediência. Pastor, então por que eu devo devolver o dízimo? Porque nós somos obedientes a Deus, não ao homem, obedientes a Deus. Dízimo é uma questão de obediência e fé. E além do mais, quando eu devolvo o dízimo, eu estou ajudando a minha igreja. Tudo que a igreja tem, tudo que você está vendo aqui, foi comprado com os dízimos e as ofertas. A igreja não tem ajuda de prefeitura, de ninguém. Tudo que nós temos e construímos foi por meio dos teus dízimos e das tuas ofertas. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Amados, eu sabia que não ia ter muito glória, mas eu acho que é importante. Nós estamos vivendo tempos difíceis, concordam comigo? Onde a epidemia chegou, muitos ficaram desempregados, muitos perderam seus empregos, muitos reduziram o salário. E a única forma de nós mantermos as bênçãos de Deus sobre as nossas vidas é sendo fiel a Deus. E sendo fiel a Deus, sabe o que nós estamos fazendo? Nós podemos, como uma família, ajudar uns aos outros. Às vezes tem pessoas que estão passando por lutas e não compartilham. E aí sabe que parece que a igreja está omissa. Irmãos, os dízimos e ofertas é para ser usado dessa forma, para abençoar as vidas também, que estão passando por lutas, por dificuldades. Mas também a igreja precisa saber. Irmãos, vocês não sabem porque a Bíblia diz que quando fizer com uma mão, que a outra não veja. Nós temos ajudado muitas famílias, irmãos, para honra e glória do Senhor Jesus. Não é para nos exaltarmos, não. Graças a Deus, Deus tem usado vários irmãos. Pastor, nós precisamos ir em tal lugar. Não, irmão, vai lá, se Deus mandou, está aqui, vai lá. Sabe por que eu aprendi, irmãos? Que tudo que Deus nos dá é dele e deve ser usado para a glória dele. E os dízimos não são diferentes. Se coloca de pé, por favor. E abra comigo a sua Bíblia para finalizar. Provérbios 3, versos 9 e 10. Eu pedi até para que essa mensagem fosse gravada e não transmitida, para os irmãos entenderem que isso é para a igreja, isso é para nós. Depois sim, isso serve de lição para as pessoas. Porque, irmãos, eu não sei vocês, mas agora eu vou abrir um parênteses. Eu sou dizimista há 15 anos. E hoje eu tenho usufruído de coisas que eu nunca pedi para Deus. Estava conversando com o irmão ontem e ele falou assim: pastor, para mim carro não faz diferença, o dinheiro. Mas desde quando eu fui fiel a Deus, Deus tem suprido mais do que eu tenho pedido. E eu posso provar isso na minha vida, irmãos. Eu e minha família temos desfrutado. Claro que a gente trabalha, labuta, todos trabalhamos, mas de coisas que eu nunca pedi para Deus. Tem irmãos aqui que hoje usufruem de coisas que nunca pediu para Deus, porque é fiel a Deus. Porque o homem não pode abençoar, irmãos, mas Deus sim pode abrir as comportas dos céus, pode repreender todo devorador.
Vamos ler Provérbios 3, 9 e 10. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de todos os teus rendimentos, e se encherão com fartura os teus celeiros, e assim como transbordarão de vinho os teus reservatórios. Não sou eu que estou dizendo isso, mas honre ao Senhor com os teus bens, e o Senhor vai encher os teus celeiros. Os teus reservatórios estarão prósperos, e você vai ter condições não só de usufruir, mas de abençoar vidas. Porque eu aprendi e quero passar isso a cada dia, irmãos. Eu não creio que Deus tenha me abençoado para ficar só para mim. Eu não creio que Deus tenha abençoado você para que você possa reter isso. Mas eu creio que Deus tem te abençoado, tem me abençoado, nos abençoado, para que possamos dividir com o próximo, para que possamos abençoar as vidas. Feche os olhos, mas eu queria que você, todo mundo, colocasse a mão no coração. Porque como eu falei, né? Às vezes o coração está duro e o bolso está fechado. Mas quando o coração é quebrantado, o bolso também fica, né, abençoador. E eu vou pôr também, irmãos, porque eu preciso também cada dia ser mais, né, abençoador. Pai, no nome de Jesus, eu quero te agradecer, porque nós estamos aqui aprendendo, não o que o homem está ensinando, mas o que a tua palavra diz, porque nós devemos ser dizimistas. Pai amado, nós sonhamos com celeiros fartos, casas prósperas, mas muitas das vezes o nosso coração ainda está duro nesta área, Senhor, de ser fiel a Ti, nos dízimos, nas ofertas. Não estou aqui pregando, Senhor, palavra de prosperidade, que o Senhor vai dar carro, chave, mas estou pregando a Tua palavra, para que possamos realmente ser prósperos diante da Tua palavra, aprender com a Tua palavra, porque realmente nós devemos ser dizimistas. São vários e vários fatores que recaem sobre as nossas vidas. Nos ajude a sermos obedientes, não ao homem, mas à Tua santa e rica palavra. Pai amado, nos ajude, Senhor, a quebrantar os nossos corações nessa área tão vital, para que possamos, Pai amado, ser abençoadores, e ao ser abençoadores, possamos ser abençoados dos altos céus. E Pai amado, ao sermos abençoadores, o Senhor repreenda todo mal, toda seta, todo devorador sobre as nossas casas, sobre a nossa vida financeira, no nome de Jesus, Senhor, que caia por terra todo levante, todo mal, Senhor, sobre as nossas vidas, e possamos ter uma vida próspera, uma família abençoada, celeiros fartos, para que o Teu nome seja honrado e glorificado. Pai amado, te peço aqui em nome de Jesus, não deixe, Pai amado, o dinheiro nos dominar, mas que possamos ser o Senhor do dinheiro para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amado, só lembrando os avisos, amanhã às 9 horas, oração aqui com as nossas irmãs, né, manhã com Deus. Terça-feira às 20 horas, né, oração e intercessão. Quarta-feira às 14h30 da tarde com Deus aqui também. Quinta-feira, culto de louvor e adoração. Quinta-feira foi bem essa porra, não foi, irmãos? Parecia que a igreja estava cheia, né? Tinha só um porro, mas a presença estava muito forte. Então vamos continuar adorando o Senhor. Sexta-feira tem ação social? Não. Tem não, desculpa. Sábado, amados, será Santa Ceia no IP. Eu gostaria que os obreiros fossem lá, mas gostaria também que a igreja fosse. Nós vamos trazer um evangelista amigo nosso para trazer a palavra, um menino de Deus, um menino muito simples. Gostaria que a igreja pudesse estar lá conosco ceando, né? Pelo menos na ceia. Eu sei que não tem dado para ir nos outros cultos, mas na ceia a igreja está junto, reunida, porque é o mesmo ministério. Amém? Amém? Meu irmão, muito obrigado, que Deus abençoe a tua vida, que você possa ser sentido bem, possa voltar mais vezes, e o nome do Senhor seja glorificado. E desculpa pela palavra, né? Mas é o que Deus manda, a gente precisa falar o que Deus manda, amém? Vem cá.